Bem-vindos a esta nossa exploração detalhada. Hoje o nosso foco é Sigmund Freud, né? O pai da psicanálise. Exatamente. Vamos mergulhar nos escritos dele, cartas e até no que falaram sobre ele, críticos e admiradores. E para começar, que tal aquela frase forte dele? O ego não é mestre em sua própria casa. Já dá o tom, né? Totalmente. Isso leva direto para a estrutura da mente que ele propôs. O id, sabe? Aquele lugar dos instintos, do prazer, Eros e Thanatos ali. E tinha o superego, a nossa consciência, tipo, as regras que a gente aprende. Isso, a moral internalizada. E, no meio disso tudo, o ego. O coitado tentando lidar com o id, o superego e, claro, o mundo lá fora. É aquela imagem clássica do cavaleiro, o ego tentando domar o cavalo selvagem, que seria o id. Perfeito. E ele dizia que o ego tinha três senhores severos: o mundo externo, o superego e o id. Ou seja, uma briga interna constante. E como isso se encaixava nos níveis de consciência? Ele falava de consciente, pré-consciente. Sim, tinha o consciente, o que a gente percebe agora, o pré-consciente, que são as memórias fáceis de buscar, e o grande, o inconsciente. Ah, o famoso inconsciente, que para ele era o verdadeiro psíquico, né? Exato. Ali estariam os desejos escondidos, as memórias reprimidas. Coisas que a gente nem sabe que tem, mas que influenciam tudo. E a chave para acessar isso seria os sonhos. Os sonhos. A via regia, a estrada real para o inconsciente, como ele chamava. A ideia de que todo sonho tem um significado oculto. Fascinante. E para a gente conseguir lidar com esses conflitos todos, internos e tal, ele descreveu os mecanismos de defesa, certo? Certíssimo. São estratégias que o ego usa, sem a gente perceber, para se proteger da ansiedade, tipo a repressão. Que seria o quê? Empurrar algo ruim para debaixo do tapete. Basicamente isso. Jogar para fora da consciência pensamentos ou desejos que a gente não aceita. Ou a sublimação, que é pegar essa energia de um impulso ruim e transformar em algo produtivo, tipo arte, trabalho. Entendi. Vários desses conceitos, tipo, entraram na nossa linguagem do dia a dia, mas nem tudo que ele disse foi bem aceito, né? As fontes mostram umas visões sobre as mulheres que hoje em dia são bem polêmicas. Sem dúvida. Aquela pergunta, o que uma mulher quer, ficou famosa. E a tal da inveja do pênis. É complicado. Ele chegou a dizer que anatomia é destino. E tem uma citação que a mulher devia suavizar o homem, mas não enfraquecer. Pois é. E isso, claro, rendeu muita crítica. Pensadoras feministas como a Kate Millett, a Annie Code, viram nisso um reflexo do machismo da época, né? Uma forma de justificar a subordinação. E a religião? Ele também não poupou críticas. De jeito nenhum. Para Freud, a religião era uma ilusão, quase uma neurose coletiva, sabe? Que nascia do nosso desamparo quando criança, da necessidade de ter um pai forte para proteger. Então Deus seria tipo um pai exaltado? Exatamente a expressão dele. Ele via a religião como um consolo, sim, mas algo infantil, que não combinava com a ciência. Curioso pensar nisso e olhar para as cartas dele. Mostra um homem com planos enormes, né? Ele até mencionou usar cocaína para noiva. Sim, e falava da identidade judaica dele como algo que o deixava mais livre para pensar diferente, para passar para a oposição, como ele disse. E aquela reação dele quando queimaram os livros dele na Alemanha nazista. Que progresso estamos fazendo? Incrível. Essa força talvez venha da visão dele sobre a civilização. No Mal-Estar na Civilização, ele argumenta que viver em sociedade é tenso. Há sempre um conflito entre nossos desejos, tipo agressividade, sexo, e as regras sociais. Gerando tal mal-estar constante. Isso. E ele achava que a agressividade era nossa mesmo, não culpa da propriedade privada ou algo assim. A civilização exige que a gente abra mão de coisas. E a justiça seria fundamental. Ele chegou a dizer que precisamos amar para não adoecer. Forte isso. Muito. E o impacto geral dele é inegável, né? Mudou como a gente fala sobre nós mesmos. Influenciou a filosofia, a escola de Frankfurt, Sartre, a cultura pop. A Shulamit Firestone até disse que o freudismo virou nossa igreja moderna. Mas claro, as críticas foram pesadas também. Ah, sim. Questionaram muito se a psicanálise era ciência de verdade. Gente como Francis Crick, John Q. Strom, acharam difícil de provar. E as interpretações dele, tipo a do Homem dos Lobos,
Dizem que ele exagerava. Sim, críticos como Cleckley apontaram isso. E teve gente que rejeitou completamente, como Nabokov, que colocou Freud e Marx como, sei lá, grandes males do século XX. Até o Einstein, que admirava a inteligência dele, comentou que o Freud também tinha suas ilusões. Então, o que temos é uma figura gigante, super complexa. Revolucionou nossa forma de pensar a mente, o inconsciente, a sexualidade. Mas as ideias dele ainda geram debate. E é impressionante como termos como ego, complexo de Édipo, estão aí na boca do povo. O que nos leva, talvez, a uma última questão para quem nos ouve pensar. Considerando tudo isso, né, a mente humana continua sendo um mistério, os debates sobre a nossa natureza seguem firmes. Qual parte desse legado, tão cheio de controvérsia do Freud, talvez uma ideia específica como o inconsciente, uma crítica que ele recebeu, ou o método dele de focar na fala, qual parte parece mais relevante ou provocadora para os nossos desafios de hoje em dia? Para a gente tentar se entender.